Neste trabalho, iremos falar sobre o período medieval. O período medieval foi um tempo da história da Europa que ocorreu entre os séculos V e XV. Teve início no final do século V com as invasões bárbaras. Representa uma quebra nos padrões existentes em seu período anterior, a história antiga. Essa fase chegou ao fim através de variações em fatores políticos. É preciso lembrar que as mudanças nos períodos históricos não são variações que ocorrem em datas estabelecidas. As pessoas em suas épocas não tinham consciência de que passaram a viver uma fase diferente da história da humanidade. Essas divisões e determinações dos períodos são elaboradas pelos historiadores depois que tudo já ocorreu, para estabelecer recortes cronológicos que favorecem didaticamente e nas pesquisas. Historiadores dividem a Idade Média em três períodos: Alta Idade Média, Idade Média Clássica e Baixa Idade Média. Essa divisão ocorre porque é possível notar variações na estrutura geral dentro do período medieval. Assim, a Alta Idade Média é compreendida entre os séculos 5 e 10, marcada pelo período de fragmentação total do Império Romano e transição para uma nova realidade estrutural. As principais características da Idade Média são o feudalismo, as relações de suzerania e vassalagem, as cruzadas, as ordens de cavalaria e a peste negra. Nesta foto, vemos como era feita a divisão no sistema da Idade Média. A realeza no topo, artesãos e comerciantes no meio e, por fim, os servos no final. E nem sequer os escravos entravam no sistema. E nesta outra foto vemos suzeranos e vassalos. O suzerano era quem doava feudos em troca de apoio militar. O vassalo era quem recebia feudos. Bárbaros germanos. Os jovens guerreiros formavam um bando comandado por um chefe, ao qual prestavam juramento de fidelidade. Agora vamos falar sobre a geografia no período medieval. A geografia sofreu um retrocesso no período medieval. O estabelecimento do feudalismo e o fortalecimento político da Igreja Católica mudaram a dinâmica dos estudos que vinham sendo feitos até então. Do ponto de vista do feudo, o espaço visível passou a ser muito reduzido. As pessoas tinham uma limitação geográfica de seus espaços conhecidos, uma vez que nasciam, viviam e cresciam em função das relações feudais. A crise do sistema feudal impulsionou a atividade comercial na Europa. Era fundamental ampliar os horizontes geográficos para conquistar novos mercados por meio de ofertas e de novos produtos. Essa necessidade levou muitos comerciantes a investir na expedição marítima. Nascia assim o período de grandes navegações e de expansão ibérica, o que foi fundamental para o renascimento da geografia. Aqui vemos a divisão geográfica entre os árabes e a Igreja Católica. Nesta imagem, o espaço geográfico para a população daquela época não era muito amplo em questão de tamanho. E por último, vamos falar sobre a filosofia no período medieval. A filosofia medieval foi desenvolvida na Europa durante o período da Idade Média. Trata-se de um período de expansão e consolidação do cristianismo na Europa Ocidental. A filosofia medieval tentou conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a consciência cristã com a razão filosófica e científica. A filosofia medieval é considerada um processo de recuperação da antiga cultura filosófica desenvolvida na Grécia e em Roma durante o período clássico. Esse processo, somado à necessidade de abordar os problemas teológicos da época, deu origem às primeiras vertentes da filosofia medieval. Considerando que na Idade Média foi marcada pela forte influência da Igreja Católica, os temas enfrentados pelos filósofos medievais tinham relação com a fé e a razão, a existência e a influência de Deus e os propósitos da teologia e a metafísica. Muitos filósofos dessa época também faziam parte do clero ou eram religiosos. Nesse momento, os grandes pontos de reflexão para os estudiosos eram a existência de Deus, a fé e a razão, a imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, a encarnação divina, o livre-arbítrio, dentre outras questões.
Sendo assim, a reflexão desenvolvida no medievo, ainda que pudessem contemplar os estudos científicos, não podiam se contrapor à verdade divina relatada pela Bíblia. Uma vez que a Idade Média foi um longo período da história ocidental, dividimos a filosofia medieval em 4 fases: a filosofia dos padres apostólicos, a filosofia dos padres apologistas, a patrísticas e a escolástica. A filosofia patrística e escolástica, que corresponde aos 2 últimos períodos, foram os mais importantes da filosofia medieval. As principais características da filosofia medieval são a inspiração na filosofia clássica, greco-romano, união da fé cristã e da razão, utilização dos conceitos da filosofia grega no cristianismo e a busca da verdade divina. E assim acaba o nosso trabalho sobre o período medieval.